Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, Sim, professor. boa noite. Estou bem, o senhor? Tudo bem. Que bom. Pessoal, vocês assistiram a nossa aula sobre imputabilidade? Sim. Alguém mais? Sim. Sim. Sim, professor. Vocês compreenderam a importância da avaliação psicológica? Então, assim, hoje a nossa aula, ela vai... Eu não vou usar slide hoje vai ser só uma fala. E a gente vai adentrar um outro tema, que é lógico, a gente vai se aprofundar nesse outro tema na próxima aula, onde eu vou adentrar ao tema sobre avaliação psicológica com autismo, tá? Mas hoje a gente vai dar uma introdução, onde eu já vou falar um pouco e eu vou comentar agora a nossa aula anterior sobre a psicologia e imputabilidade no processo de avaliação psicológica. Pessoal, a avaliação psicológica no processo de imputabilidade ou inimputável, né, é muito importante. Porque se a gente pegar a nossa aula anterior, a gente percebe que através de um processo avaliativo, o psicólogo ele vai destacar se determinado sujeito tem ou não processos de capacidade intelectual e capacidade de perceber-se em determinadas situações. Quando eu mostrei para vocês em algumas avaliações, alguns transtornos anteriormente, eu mostrei para vocês alguns transtornos que se enquadram no processo de inimputabilidade. Somente um não se encaixa na inimputabilidade, que é o sujeito antissocial, que seria o sujeito que ele tem conhecimento e entendimento sobre o que ele está realizando, só que ele prefere, vamos dizer assim, atender aos desejos e a levar o sofrimento ao outro. No momento em que eu estou fazendo um processo avaliativo para o processo de inimputabilidade, eu preciso ter clara certeza, primeiramente, dos dois processos. Então, assim, o processo de avaliação, ele tem como intuito mensurar, medir dois processos importantes do sujeito. A capacidade intelectual ou capacidade mental, que é o quê? É a capacidade do sujeito entender a situação, ele compreende o que está acontecendo, ele tem entendimento do seu caráter comportamental criminoso, ele tem capacidade de compreensão sobre as consequências daquele ato, e ele entende qual será, né, além do desfecho, da consequência, ele sabe o que ele vai ter como um processo de pena, ele entende como ele vai receber uma punição diante aqui. Quando a gente fala de avaliação, e aí é um ponto que eu quero trazer para vocês, no direito, a gente ainda se tem uma visão muito fechada sobre isso, porque as pessoas entendem que nós, psicólogos, buscamos minimizar ou retirar a culpa do sujeito inimputável. Mas não é isso, pessoal. Como nós podemos ver, e vocês viram quem assistiu a aula, nós temos, conforme o artigo 96 do Código Penal, nós temos o que nós chamamos de medida de segurança. Essa medida de segurança, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de forma de internação compulsória, que foi os primeiros momentos em que a avaliação surge dentro do direito, era quando nós avaliávamos o sujeito, né, e internava ele nos asilos manicomiais chamados. Só que depois foi modificado, né, em hospital psiquiátrico ou manicômios, né, onde o sujeito poderia cumprir a pena ali dentro, uma pena alternativa, né, onde ele pudesse não estar na presença de outras pessoas consideradas imputáveis. E a outra forma de medida de segurança é através do tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial, ele serve muito para pessoas que têm o processo de uso abusivo de algum entorpecente ou psicoativo. Então, nós psicólogos, nós não estamos ali para isentar o sujeito de uma pena.
Muito pelo contrário. Nós estamos ali para prezar pelo processo dos direitos humanos, onde nós entendemos que esse sujeito ele vai pagar uma pena pelo comportamento dele, mas de forma alternativa, de uma medida de segurança. E a gente tem muito um debate a ser realizado, porque quando a gente se utiliza da avaliação psicológica para esse contexto, a gente se utiliza de instrumentos que vão nos consolidar na nossa decisão. E um dos pontos principais da avaliação psicológica dentro do contexto jurídico é justamente o processo de entrevista. Se você pega a história da psicologia dentro do direito, todo o nosso processo de análise e avaliação, ela surge dentro da psicologia do testemunho, onde nós, psicólogos avaliávamos, né, determinados pontos de discurso do sujeito e que nos levava a uma compreensão sobre os seus comportamentos e sobre o que eles estavam discursando. Nessas situações de hoje, a nossa avaliação, a nossa entrevista, ela deve ser embasada também de visitas. Então, no momento em que eu for analisar e avaliar uma pessoa no contexto jurídico, quem tiver interesse aí da área jurídica, vocês precisam entender que vocês vão para além daquela avaliação dentro da sala que nós vemos, né? Que é aquela avaliação onde a gente está dentro de uma sala, avalia o sujeito, aplica um teste, chama as pessoas e elas vão lá, por exemplo, os familiares, a gente coleta informação. Não é só isso. Na avaliação no âmbito jurídico, a gente faz o que a gente chama de visitas. Tanto para as pessoas, dependendo do crime, claro, né? A gente vai visitar os seus vizinhos, desculpa, e nós também iremos fazer uma avaliação do local do crime, dependendo da forma que nós estamos atuando. Então, a avaliação psicológica, dentro do contexto jurídico, ela parte de uma visão também de uma visão perito criminal, onde eu vou fazer uma perícia e uma investigação. Então a gente percebe que lá naquela aula que nós vimos sobre o processo de avaliação psicológica e a importância da entrevista, não se perde, porque você precisa fazer uma entrevista de forma muito cautelosa. Porque, por exemplo, se você pega um sujeito antissocial, vou usar o exemplo da Susana von Richthofen, que por algum tempo ela foi considerada uma pessoa antissocial, né? Ela é considerada pelos testes psicológicos que não teve a medida, ela não recebeu o semiaberto. Então você precisa entender que determinados comportamentos dela ali foram manipulados, ela sabia, ela esteve presente no momento do ato, ela pode não ter praticado, mas ela fez todo o processo de armou, né? Fez todo o plano para que pudesse acontecer. E eu, junto com a aula, eu mandei um vídeo para vocês assistirem. Quem assistiu? Quem assistiu o vídeo? Eu. O do cara que matou a tia dele, né? Isso. Débora Moreira, você assistiu, Débora? Assiste. Eu já tinha assistido já aquilo ali. Muito louco, ó. A Aisla, Débora Moreira, quem mais? Eu assisti, prof. Úrsula. Alguém mais? Eu também. Débora Souza, Débora Moreira, Aisla, Eu assisti até quase o final. Stephanie. De 12 pessoas, 5 assistiram só o vídeo? Pessoal, vocês precisam se atentar ao material. O material ele é importante. Eu mando material complementar justamente para auxiliar no processo de absorção do conteúdo. Então, Stephanie, qual foi o ponto mais interessante do vídeo que você viu que você pode destacar como algo a ser analisado pela avaliação psicológica? Acho que a internet dela caiu.
Aisla, Oi. qual a parte do filme que você assistiu que você pode destacar um ponto importante a ser avaliado na avaliação? Quando ele fala que fez porque usou LSD e que quando ele fala também que era o universo falando pra ele matar ela. Certo. O que mais? Só isso? Sim, os 2 pontos que me chamaram mais atenção foi isso. Certo. Débora Moreira, Oi. qual a parte do Eu vídeo? acho que, sim, eu acho que o fato de ele não demonstrar arrependimento, sei lá, foi algo assim que me assustou bastante. E é algo muito cruel também, né? É. Alguém mais? A Débora Souza saiu também. Débora Souza. A Úrsula, você, Úrsula. Oi, professor. Como a Débora falou, a parte que, tipo assim, para ele é muito convicto daquilo. É como se eu tivesse, eu defendo, eu faço uma coisa e eu tô defendendo por que que eu fiz, entendeu? Então, assim, para ele é muito real. E a gente vê o quão, como é que eu posso dizer, o quanto é perigoso, o quanto dá medo na gente, né? As coisas que ele fala, que fez. E ele simplesmente é frio, né? Ele diz, eu fiz por isso, por isso, por isso, e dá medo. É. Quem não viu o caso, depois veja, viu? Quem procurou um pouco sobre o caso dele, o desfecho dele. Professor, Oi. eu vi, inclusive eu pesquisei, estou procurando aqui minhas anotações, eu perdi. Ah, você Mas também eu assistiu? eu pesquisei e até assisti depois uma entrevista que teve depois o que aconteceu com ele, contou todo o caso. O que você percebeu diante disso tudo? Só um instantinho, professor, eu vou tentar achar aqui minhas anotações, tá? Rapidinho. Tá. Pessoal, além da Marcela, quem mais procurou sobre o desfecho? O que foi que aconteceu com ele? Professor, achei. Achou? Fala aí. Eu anotei aqui pela fala dele, ele apresenta transtorno bipolar, né? E na entrevista que eu vi, depois os policiais falam que ele passou por uma análise, assim, não muito a fundo, mas foi identificado isso, e que ele foi considerado como, assim, não tendo condições para viver em sociedade. O mesmo caso que a gente estava comentando uma aula sobre. Eu esqueci a moça que matou os pais, eu esqueci o nome dela. A Susana von Richthofen. Sim, é quase a mesma situação dela. E aí ele fala muito sobre agressões que ele sofria na infância, né, da mãe dele. Aí tem o que as meninas já falaram sobre essas vozes do universo. Aí tem a questão do uso de drogas, né, que ele mesmo explicita muito isso. E eu acredito que ele tem uma grande dificuldade de distinguir o real do imaginário, aquela questão que a gente estudava sobre por reclusão, né? Foi o que eu percebi por alto. Muito bem. Pessoal, ele foi diagnosticado, ele foi analisado e avaliado, tá? Ele passou por um processo de avaliação psicológica e ele foi considerado, né, inimputável pelo fato dele se enquadrar na bipolaridade. Tipo 1. Então, vocês já estão estudando os transtornos de humor. Então, vocês já devem ter visto a bipolaridade. E ele tem o tipo 1, que é o mais grave. Ele, na psicanálise, muito bem colocado, Marcelo, ele se encaixaria em uma psicose,
né? Onde ele não tem uma noção da realidade. E aí, por que eu dei aquele vídeo para vocês assistirem? Porque ele realmente é cruel. O vídeo em si, ele tem uma crueldade. Só que ele tem muito da avaliação, porque você vê, a ideia era que vocês pudessem assistir e vocês pudessem utilizar um pouco do conhecimento que vocês já têm da avaliação, da observação, para que vocês pudessem analisar a fala dele. A Marcela trouxe um ponto importante, o discurso da infância dele. Olha a importância de você, numa avaliação psicológica, levar em consideração o processo de desenvolvimento da criança, dos vínculos familiares e de como ele se desenvolveu como pessoa. Na avaliação psicológica, pessoal, nós vamos analisar e avaliar até o momento da gestação daquela criança, daquele sujeito, para que nós possamos, na frente, né, ou seja, depois desse processo, poder compreender determinados comportamentos para que possa ser mensurado. Então, um dos pontos a ser analisado é como foi a relação familiar. No vídeo mesmo fala, ele mesmo destaca. O que eu acho interessante no vídeo é que tem uma ligação de uma análise muito boa. Por exemplo, você vê ele falando, ele brigou com a mãe, né? A mãe tentou puxar um facão para ele. Ele diz assim, eu odeio ela não me amava, eu não amo ela. Ele destaca como isso afetou ele até fala, obrigado, mãe, né? O que ele faz? Aí você pega todo o histórico. A mãe puxa um facão, um objeto de amor. Ele chega na cidade, primeira coisa que ele faz, brigar com o vizinho. Quando ele vai brigar com o vizinho, o que ele faz? Puxa um facão para o vizinho. Olha a simbologia aí, fálica, né? Tentando ser a mãe, né? Enfim, puxa um facão para a mãe, para o vizinho. Ele arranca o coração da tia com o facão, com uma faca, ele deixou lá. E quando perguntado para ele por que o coração, ele diz assim, ó, porque o coração é amor. Quando eu digo, eu te dou o meu coração, eu te amo. Isso representa o amor. Coisa que ele destaca na entrevista que ele não teve. Então ali a gente já pode destacar o processo de desenvolvimento da visão dele sobre um processo de afetividade. Por isso a importância de nós estudarmos e avaliarmos cada ponto do discurso do paciente, do nosso cliente, paciente-cliente. Professor, Na avaliação quando ele psicológica... Pode falar, Úrsula. Quando ele agradece a mãe dele, seria tipo assim, jogando a culpa para a mãe dele? Sim. Ele foi irônico? Eu vi como uma ironia. Né? Na verdade, ele fala assim, a senhora é culpada. O obrigado dele é como assim, obrigado, mãe, por não me amar, né? Obrigado por não me dar afeto, né? Porque é algo que ele não teve. Ele até puxa um choro, né? Logo ele volta. Então, assim, a gente percebe que a gente precisa fazer uma avaliação de forma ampla e cuidadosa. Então, assim, no processo de avaliação psicológica jurídica, primeiro instrumento a ser utilizado, entrevista. Segundo, visitas. Terceiro, né, coleta de informação do próprio sujeito, porque eu estou fazendo uma avaliação, então eu preciso fazer o quê? Como é o nome dado desse discurso que eu pego dele? Já ia falando já. Quando eu coleto a informação do réu ou da vítima. Mais do réu, né, na verdade. Quem lembra? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Marcela? Como é que é, professor? Quando um tipo de entrevista que eu coleto informação do réu, como é que é o nome dado pela psicologia jurídica? Quando eu observo e coleto a informação do que ele sabe, do que ele fala, do que ele tem que falar,
do acontecimento ou do ato? Pessoal, autorrelato. Autorrelato é quando ele vai autorrelatar os acontecimentos. Professor, por que na avaliação psicológica o autorrelato é importante? Porque no momento em que ele está dando o autorrelato, você consegue mensurar e perceber o discurso dele diante o processo de acontecimento. Será que tem um início, um meio e um fim? Será que tem uma linearidade na fala dele? Será que tem uma congruência? Será que ele não é um sujeito que tem uma fala fragmentada? Né? Porque no momento do autorrelato eu consigo perceber se ele está trazendo uma realidade, se ele está trazendo uma fantasia e assim por diante. Então o autorrelato ele é muito importante na avaliação psicológica na área jurídica. Então entrevista, visita, autorrelato, teste psicológico e análise do local e dos acontecimentos fatídico, né, que fala. Fatídico, tá? Dos fatos. Beleza? Alguma dúvida? Professor, Ah, na entrevista que eu vi, que é a entrevista pós aquela que o senhor mandou, né? Que aquela é como se fosse quando ele. Eu acho que é quando ele foi pego, né? Quando foi preso. isso. Ele fala muito da questão física de que a tia que ele matou lembrava muito a mãe dele, em questão de aparência, né, aspectos. Lembrava muito a mãe dele. E eu lembro que quando a gente estava psicanálise, eu não lembro o nome específico, mas o senhor sempre falava dessa questão de determinada situação causar algum sentimento, ou positivo ou negativo, ou você lembrar de já ter algo parecido. A transferência, ele transferiu o sentimento que ele tinha pela mãe para a tia, né? Que leva ele a ter esse comportamento com a tia. Muito bem. Alguém mais? Pessoal, e aí, dúvidas sobre a nossa aula passada? Professor, a Stephanie Oliveira pediu para avisar que a internet dela tá ruim, mas que ela vai ficar tentando entrar. Tá. Fale para ela que se ela não conseguir, eu vou postar a nossa aula amanhã. Eu vou até postar a aula daquela outra aula gravada que eu fiz, que tá faltando eu postar. Eu vou postar tudo amanhã. Vou tirar o dia amanhã para postar a aula. Tá bom. Não tava conseguindo acompanhar. Todo dia tem que postar todo dia, então eu tô separando todo final da semana eu vou postar as aulas. Professor, Oi, Marcelo. a questão da semi-imputabilidade, eu fiquei assim, pensativa um pouco, porque fala que o sujeito ele possui, né, capacidade mental, mas sem controle comportamental. Eu achei. Fala. Ele não se determina. Ele não se determina. Ah, sim. Não, porque eu achei que a capacidade mental já fosse muito interligada a essa questão de controle comportamental. Por isso eu fiquei na dúvida. Você pode explicar rapidinho para mim? Posso, sim. Porque, veja bem, eu posso me perceber, eu posso entender o ato, o processo, entende? Mas eu não consigo me determinar, me controlar. Eu não controlo os impulsos do meu comportamento. Por exemplo, eu até uso o exemplo, né? Uma pessoa que é cleptomaníaca. Uma cleptomaníaca, ela sabe que ela não pode furtar. E ela vai furtar coisas com valores irrisórios. Valores que não têm significado nem valor algum. Exemplo, esse mouse. Ela tem vários mouses, ela compra, ela tem dinheiro para comprar. Só que o que acontece? Ela percebe que ela não precisa, ela percebe que o fato dela furtar é criminoso, ela sabe que o comportamento dela é um ato criminoso. Só que ela não se determina, porque o cleptomaníaco, gente, ele vai furtar, ele vai roubar, né? É mais furto, né?
ele não vai furtar, não é pelo fato pelo produto em si, mas ele furta porque ele furta pela adrenalina, pelo processo que ele passa psiquicamente. E ele não consegue se controlar. Se ele não realiza aquele comportamento, ele vai ter um processo ansiolítico e um adoecimento mental, praticamente. Então, ele é considerado um sujeito inimputável. Outra pessoa que pode ser inimputável é uma pessoa que é sonâmbula e comete um crime. O que acontece com ela? Ela tem a capacidade mental, ela se determina, só que no momento do ato, ela não estava com a capacidade mental e nem com o processo de determinar-se. Então, veja a diferença. O semi-inimputável, ele só não tem ou a capacidade mental e o processo de determinar-se no momento do ato, ou ele tem a capacidade mental e não se determina. Somente naquela circunstância. Um sujeito que é inimputável, ele é porque ele tem um transtorno mental, ele é porque ele tem um desenvolvimento retardado cognitivo, né? Ou ele tem ali um problema, um adoecimento mental, como um transtorno de personalidade e assim por diante. É algo que está na estrutura dele que não é modificável. Uma pessoa que é sonâmbula, que comete um crime, ela só não tem a capacidade mental e nem se determina naquele momento. Depois ou antes, ela tem essa capacidade. Ou ela se determina. Ou ela não tem a capacidade, mas não se determina para aquela situação. Professor, isso é importante na avaliação de que forma? Pessoal, esse ponto-chave da avaliação é muito, muito importante. Porque no momento em que você vai avaliar, que você vai analisar os processos, os acontecimentos dentro da área jurídica, você vai poder avaliar um ponto primordial. Será que esse sujeito, ele cometeu o crime? Ok, ele não tem consciência ou percepção do momento. Mas será que ele fez isso porque ele é um semi-imputável? Ou é porque ele agiu por um processo emocional impulsivo? Porque muitas das vezes o sujeito... Atenção! Agir por impulso ou emoção ou paixão não isenta o sujeito da culpa. Então, você que vai trabalhar com avaliação psicológica dentro do contexto jurídico é responsável por analisar se aquele sujeito agiu por impulso, por uma questão emocional, ou se ele é semi-imputável ou não. Ok? Entendeu, Marcelo? Entendi, professor Grata. O senhor, acho que o senhor acompanhou aquela Miss que foi assassinada lá em, acho que foi em Manaus. Manaus. Você viu algo sobre? Hã? O senhor viu alguma coisa sobre esse assunto? Eu só vi que ela foi assassinada pelo namorado e que agora, recentemente, parece que encontraram ele, né? Isso. Eu fiquei muito, quando eu li sobre semi-imputabilidade, eu pensei nesse caso. Porque, assim, ele é um rapaz que ele não tinha nenhuma passagem anterior por nada do tipo, certo? E é claro que ele, quando encontraram ele vai ter um diálogo, um discurso para se defender, né? Mas pelo que ele fala, ele agiu muito por impulsividade, por ciúme. Desse caso, o senhor acabou de explicar, né? Não se encaixa aqui na semi-imputabilidade. Nem na semi. Ele é totalmente imputável. Por isso que a nossa avaliação, ela tem que ter um ponto de observação muito séria e muito atenta. Porque, primeira coisa, se ele não tem capacidade de... Porque, gente, quem for para a área jurídica, eu não sei quem tem interesse de ir, mas quem for, vocês vão perceber que pessoas que são homicidas, vamos dizer assim, né, que cometem homicídio ou algum tipo de crime, eles são assim, fascinados por declarar inimputabilidade. E os advogados nem aconselham porque eles sabem que passa por todo o processo avaliativo. O primeiro ponto que a gente precisa avaliar é: poxa, esse sujeito ele não tem a capacidade mental nem se
de se determinar. Certo. Ele não tem. Ele não consegue... Primeiro, a gente falou sobre os 3 pontos característicos para se considerar um sujeito inimputável, não foi? Que é se perceber o ato criminoso, saber a consequência e os efeitos dele. Mas se ele não tem essa compreensão dessas 3 bases, por que ele fugiu? Entende? É um ponto a ser analisado e a gente vai analisar e avaliar esse ponto. Outra questão, se ele é inimputável, como é que ele sabe que agiu por impulso e por ciúme? Então a gente, já sabe que ele agiu por um processo emocional. Não foi por uma questão de retardo mental ou de não reconhecimento dos processos psíquicos. Entende? Então são dados, são fatos que a gente analisa antes de declarar o sujeito inimputável ou semi-imputável. Ótimo, professor. Obrigada. De nada. E esse papel é só... E, gente, é incrível, porque esse papel é todo nosso. Todo nosso. O processo de avaliação, é lógico que não é só nosso, porque tem a equipe interdisciplinar. Mas o teste, entrevista... assim, a metade de tudo é o psicólogo, porque tem todo esse contexto, suporte teórico. E essa avaliação é importante justamente caso o sujeito seja um sujeito antissocial. E aí? A responsabilidade sobressai por você. Porque você precisa proteger a sociedade em comum. Tá? Dúvidas? Tudo ok? Nenhuma pergunta, pessoal? Então, a gente vai... Eu vou comentar um pouco do histórico dos estudos da avaliação psicológica com o autismo. E na próxima aula nós vamos se aprofundar nela, tá? O que acontece, pessoal? O autismo, ele começa a ser visto com um olhar diferente no momento em que eles começam a tentar dar uma resposta sobre os comportamentos das crianças que nasciam com aquele transtorno, assim por dizer. Anteriormente nós tínhamos o espectro autista, nós tínhamos o de Rett, nós tínhamos o de Asperger, nós tínhamos entre outros. E aí se englobou tudo no transtorno espectro autista, tá? Ou seja, há uma diferença mínima, mas tudo se encaixa, na maioria deles, no espectro autista. Inicialmente, os primeiros estudos sobre a avaliação psicológica com autista surgiu pelo fato deles não encontrarem uma resposta específica para o transtorno. Inicialmente, para vocês terem uma ideia, em 88, 86, né, eles tentavam dar uma explicação de que a culpa dos filhos desenvolverem um transtorno era devido às mães não terem um cuidado adequado com seus filhos. Então, eles culpavam as suas figuras maternas e paternas pelo desenvolvimento do transtorno do seu filho. Depois, né, alguns outros autores começaram a dizer o seguinte: não é isso. Não é uma questão sobre o como é tratada uma criança, mas sim por uma questão genética. Então, alguns autores geneticistas destacam que o autismo é uma mutação genética lá no gene 13 ou no gene 5. Eles têm essa dúvida. Só que, lógico, isso lá já em 92, 90, enfim. Só que eles começam a perceber que também não é. Então, hoje, o autismo em si, ele ainda não tem uma causa provável, né, do processo de desenvolvimento do transtorno espectro autista. Quando surgem os primeiros pontos de avaliação, começa a se pensar de que forma esse desenvolvimento do autismo poderia se dar. E no Brasil, nós temos uma grande dificuldade ainda no processo avaliativo, porque ainda ocorre muito tardio. Crianças, são muitas das vezes descobertos seu diagnóstico de autismo lá pelos 7, 8 anos,
que para o processo para Pasquale, um dos autores do livro Avaliação Psicológica, ele destaca que isso é um diagnóstico tardio, que o diagnóstico realizado de forma adequada e de forma bem detalhada, é possível você conseguir entender e diagnosticar com 2, 3 anos de idade. E aí depois eu vou dar uma fala sobre algumas visões de outros autores em relação a isso. Então, assim, a avaliação psicológica, ela busca trazer um conhecimento de que forma essa criança pode trabalhar, né, precocemente para que ela tenha um desenvolvimento mais adequado. Hoje nós temos um dos grandes testes que avaliam, né, o autismo, que temos o VISC e nós temos a escala Denver, o método Denver, que é um método que analisa e avalia o processo de transtorno, né? Enfim. Nesse processo de avaliação psicológica, nós levamos em consideração alguns aspectos a serem avaliados. Primeiro, como foi o desenvolvimento da gestação dessa mãe? Como ela foi o processo de gestação? Será que ela se alimentava adequadamente? Quais os pontos mais críticos entre o processo de desenvolvimento da gestação? Como foi o desenvolvimento do feto? O nascimento dessa criança, será que faltou oxigenação? Existe um estudo que comprova que uma porcentagem, parece que de 40% dos autistas tiveram um processo de pouca oxigenação no cérebro, né? Ainda assim, ele é um estudo, é um apontamento que eles dão, mas ainda não se tem uma certeza, tá? Como foi o desenvolvimento dessa criança? Com quantos anos ela começou a falar? Com quantos anos ela veio a engatinhar, a andar? Como é a comunicação social? E aí é que entra os primeiros critérios de avaliação do autismo. 2 pontos que são super importantes a avaliar. Os comportamentos estereotipados da criança. Que comportamentos são esses? Comportamentos repetitivos, comportamentos de pista dele totalmente, vamos dizer, fragilizados, né? O outro ponto, relação social. Como é a interação social dessa criança com os outros membros, não só da sua família, mas com seus colegas na escola, como é a sua interação com os professores, com os tios, e assim por diante. Primeiramente, vem-se esses 2 pontos. Depois, com o passar do tempo, começa a se perceber que o autismo, eles têm algumas hiper e hipossensibilidade. O autista, ele tem hipersensibilidade à luz, ao som e ao contato pessoal, abraço, né? Essas questões são pontos que são característicos do autismo. Só que não era só isso que deveria ser avaliado. Lembrando que hoje nós temos só uma classificação. Mas anteriormente nós tínhamos outros transtornos. Nós tínhamos o transtorno espectro autista, RET, né, e demais. O que prejudicava o processo de avaliação. E aí eles começam a fazer um processo de... Aí tem os transtornos globais de desenvolvimento, que são esses. Eles começam a fazer, a gente precisa começar a fazer uma separação entre essa avaliação. Então, um dos métodos mais utilizados hoje na avaliação psicológica é o método, né, que a gente chama do Denver, né? Que é isso que eu quero falar com vocês, tá? Que a gente vai falar na próxima aula, eu vou falar sobre o ponto de principais estratégias da avaliação e assim a gente vai entender como se dá o processo avaliativo do diagnóstico para o autismo. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas eu ainda continuo com vocês, só um instante, tá?